presta atenção num lance, torre para B2. Guarda ele, porque nessa partida esse lance vai ser jogado 2 vezes pelo mesmo jogador. E vai custar caro nas duas. Blitz, 3 minutos mais 2 segundos, Barberadel Valles, Robert Aloma Vidal de brancas, Miguel Munoz de pretas. E tem mais um personagem, um peão preto que vai dormir 30 lances no meio do tabuleiro. Até alguém lembrar deles, bora. Segunda joia do garimpo de hoje. A primeira tá no canal, corre lá depois. E se você quer aprender a farejar o lance que o adversário vai repetir, deixa o like e se inscreve no Cheque Global. Bora. Vamos lá. Cavalo primeiro. Abertura Zuckertorch. C5 aceita o convite siciliano, G3 anuncia o fianqueto. E o preto responde na mesma moeda. Jogo de espelho. Bispo na diagonal grande, bispo na diagonal grande do outro lado, roque branco, cavalo preto sai. A simetria continua. Educada demais para durar. D3 modesto, D6 na resposta, C4. Primeiro aceno de ambição na ala da dama. E E6 segura o centro preto. Cavalos se desenvolvem, o preto escolhe a casa E7, flexível. A3 prepara a alavanca B4 e o roque preto fecha a abertura. Agora os planos. E o plano branco aparece, torre para B1 sonhando com a coluna. B6 responde preparando o bispo branco se ajeita e o preto fianqueta também na ala da dama. 2 expansões em rota de colisão. B4, a alavanca anda, a dama preta se organiza, B5 ganha mais terreno. E o cavalo preto senta em D4, posto avançado no coração do jogo. O branco não tolera o intruso, troca. E olha o que nasce dessa recaptura, um peão preto em D4. Grava esse peão. Ele vai dormir ali quietinho por 30 lances. E essa partida inteira vai ser sobre ele. O cavalo branco acha E4, D5 abre o jogo no centro e a troca de peões vem. Agora uma pergunta de recaptura. E tem veneno nela. A recaptura em D5. E olha o detalhe de mestre, o Munoz pega de cavalo, não de dama. Por quê? A captura de dama parece mais natural, centraliza com tudo. E é exatamente por isso que ela merece desconfiança. Repara na armadilha. Olha uma cilada escondida. Dama toma em D5 parece ganhar material de graça. Mas é uma armadilha. Vem cavalo para F6 com cheque, um recurso no meio do caminho e aí as brancas recuperam com juros. Por isso as pretas não caíram nessa. O bispo branco oferece troca com tempo, o cavalo aceita, a torre recaptura. Ativa na 4ª fila. E a torre preta acha a coluna C. Placar do motor igualzinho. Mas igual não é morto. A dama branca espia de A4, a torre preta cobre a segunda e o cavalo recua para D2. De olho na diagonal que vai abrir. Troca de bispos na diagonal grande, o rei recaptura. Simplificando, mas repara, quanto menos peça na mesa, mais aquele peão de D4 cresce. E5 escora o dorminhoco, a torre branca propõe conversa em C4, o preto aceita a troca. O cavalo recaptura, a segunda torre preta assume a coluna, o rei branco se recolhe e a torre preta sobe para C5 ativa. 30 lances de jogo, placar 0-0. E o relógio dos dois derretendo junto. Torre branca para B1 e o Munoz manda o peão H5. A dama branca pressiona B3, H4, cutucando a casa do rei branco. O jogo esquenta pelas beiradas. E o Aloma Vidal responde na outra ala, A4 avanço de espaço. Mas repara no que ele não jogou, comer o peão de H4 parecia de graça, e não era. Olha a isca. Olha uma cilada escondida. Peão toma em H4 parece ganhar material de graça. Mas é uma armadilha. Vem dama para G4 com cheque, um recurso no meio do caminho, e aí as pretas recuperam com juros. Por isso as brancas não caíram nessa. Só que aqui o Munoz solta a troca óbvia. 4 em cada desfariam igual. E afrouxa tudo, o melhor era apertar com H3, enfiando a cunha do lado do rei. A troca alivia o branco e o pêndulo volta para o meio. A recaptura vem. E E4, lance que só 3% achariam. O Munoz empurra o rolo compressor central. O dorminhoco de D4 ganhou um irmão de marcha. E o primeiro raio, a dama branca recua para D1. A captura em E4 era obrigatória. Única, aliás, o melhor e só ele. Recusada a captura, o peão preto vira trator. E3 vem aí e a posição branca racha no meio. E3. A cunha entra como faca no abdômen da posição branca. Olha o tamanho desse peão.
e a dama se encolhe para F1 de guarda-costas. Freio de mão, com a vitória encaminhada, a torre preta escolhe F5. E o melhor, o único que ganhava, era a dama G4 infiltrando. Resultado no placar oficial, 97% de empate. O Munoz tinha o jogo na mão, e o pêndulo voltou pro zero. Primeira estampa. F3 tranca as portas, o bispo preto recua pro quartel, a dama branca acha a em H3 e a dama preta assume a coluna C. O pêndulo se armou de novo. G4, o branco reage na marra. A torre preta se abriga, o rei sobe, F5 tenta reabrir. E olha o placar, agora é o branco quem respira melhor. O pêndulo não perdoa ninguém. Torre branca na coluna H, o bispo volta pro longão, a dama branca sobe para H4, o bispo bloqueia em F6. Tudo armado ao redor do rei preto. A dama recua medindo, F4 fecha a jaula do bispo. E a dama volta para H3. Dança de sombras, com 7 segundos no relógio do Aloma Vidal. A torre preta volta para C5. E a dama branca invade H6. Perigosíssimo. O rei preto sente o bafo. E aqui a partida chega no primeiro momento da verdade. E o Munoz oferece a troca de damas em G7. O lance mais natural da posição. Um em cada 3 jogaria no reflexo. E é erro grave, o melhor era rei para F7, mantendo a dama branca presa no canto. A oferta parece segura, mas tem pegadinha na ordem das capturas. Olha o que o branco pode fazer. O Aloma Vidal aceita no reflexo e joga fora a vitória. O melhor único era ignorar a dama por um lance e comer o peão de F4 primeiro. A dama presa não fugia e a colheita decidia. Aceitou. O placar carimba, 99% de empate. Segunda estampa. Blitz não perdoa ordem de captura. O rei recaptura a dama, as torres se reposicionam, o rei preto centraliza. Final de torre, cavalo e bispo. Material igual, tudo empatado. Teoricamente. Torre para B2. Um segundo de reflexão. O melhor era voltar para H1, guardando a primeira fila. Lembra que eu pedi para guardar esse lance? B2. Fotografa a posição, porque ela vai voltar. E o Munoz responde marchando com o rei para E6. O lance mais humano do tabuleiro. Metade de nós jogaria. Mas o melhor, o único que ganhava era o sacrifício. Torre toma C4, libertando o dorminhoco. Ele não viu ainda. Terceira estampa, 99% de empate. Guarda a ideia da torre. Ela volta junto com o B2. A torre branca dança para A2 e o rei preto volta para F7. Recuo que 1% acharia. O Munoz rearma a posição e devolve a pergunta para o branco. Mesma posição, mesma decisão. O que o Aloma Vidal joga. E acontece. Torre para B2 de novo. O mesmo lance que perdia a 2 lances. Repetido com mais um segundo de reflexo. O melhor era o pulo do cavalo para D6, incomodando o rei. Mas dessa vez do outro lado da mesa. O Munoz está pronto. Torre toma C4. O sacrifício da terceira estampa. 2 em 1000 jogadores enxergam isso e o banco de dados confirma. É o melhor lance do tabuleiro. O Munoz entrega a qualidade inteira para comprar a liberdade do peão dorminhoco. Os clássicos chamam de transição vendida, material por um final ganho. Conta certa, olha o que vem. O peão recaptura a torre e D3. O dorminhoco acorda depois de 30 lances. E olha o bônus, a saída dele abre o bispo de F6 direto na torre de B2. Ataque descoberto, 2 ameaças, 0 respostas. A torre foge D2, a uma casa da coroação. O rei branco corre e o bispo escora o peão de D4. Gigo de D2 pelo caminho de D4. A jaula tá fechada. A torre branca vigia a casa de coroação, o rei preto começa a marcha, a torre tenta a coluna B, o rei segue vindo. O motor já nem dá número, dá mate anunciado. O rei branco se arrasta, G5 tranca de vez o flanco, última tentativa de casa segura. E o rei preto vem buscar C5. A torre vigia. Rei toma C4. O Aloma Vidal para o relógio. O peão de D2 nem precisou coroar. O dorminhoco ganhou a partida dormindo a um passo do trono. E o lance que eu pedi para guardar. Torre B2. 2 vezes 2 desastres. Na primeira, o Munoz não viu castigo. Na segunda, com o mesmo desenho na mesa, ele estava pronto. Torre toma C4, sacrifício que 2 em 1000 enxergam. Fica com as lições.
Uma em blitz padrão repetido é convite repetido. Se o lance era punível antes, ele continua punível. 2. Os clássicos aprovam a conta do Munoz. Entregar qualidade para transitar num final ganho não é coragem, é matemática. O peão dorminhoco de D4 valia mais que a torre inteira. Terceira joia do garimpo já no canal. Deixa o like, se inscreve e até lá.